Hoje, eu e você vivemos num tempo que os professores estão apanhando dos alunos. Os pais estão sendo desrespeitados pelos filhos. O que aconteceu? Nesse vídeo eu vou defender uma tese junto com você aqui, bem embasada, de que isso é consequência especialmente do ataque a uma instituição, a família. E ainda em especial o ataque ao líder dessa instituição, ao homem. Eu estava lendo a respeito disso aqui nesse livro, do J.B. Carvalho, A Jornada de Meninos a Homens. Um livro que eu li anos atrás, estava relendo esses dias, e tive o prazer de encontrar um capítulo do livro com o mesmo nome do canal, Homem de Família. Uma grata surpresa, pois eu admiro muito o JB e é alguém que eu me inspiro e consumo muito os conteúdos que ele faz. E ele discorreu com profundidade aqui sobre essa tese. Quero junto com você nesse vídeo explorar mais a respeito. Vamos nessa. Infelizmente se tornou normal, uma situação cotidiana de você encontrar homens que não assumem suas responsabilidades em relação à família. O divórcio se tornou algo muito fácil e até mesmo homens que estão casados não ocupam seus papéis dentro dessa instituição. A quantidade de mães solteiras, filhos órfãos de pais vivos, nunca foi tão grande. Olha só esse número da quantidade de crianças registradas sem o pai na certidão por ano aqui no Brasil. O JB defende um ponto interessante aqui nesse livro de que o elemento principal de uma sociedade não é o indivíduo, e sim as famílias. Famílias que vão se juntar a outras famílias e formar uma comunidade. E a qualidade dessas famílias é que vai trazer o poder desse povo. E se a família é a matriz da sociedade, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser protegida, para assim ela ir gerando novas famílias e o progresso ser garantido. Aqui ele expõe que o problema mais crítico para uma sociedade é o macho disponível, um homem que vive à deriva de suas paixões. A ordenança que Deus tem para nós, homens, é que o homem deixe seu pai e sua mãe, se una à sua esposa, tenha os seus filhos e ali, naquela instituição, ele vai ser desenvolvido. Porque além de ser o provedor, além de ser o protetor, além de ser o líder, ele vai ter que se desenvolver em diversos outros aspectos também para cuidar bem dessas pessoas que estão debaixo de sua liderança. Um homem de família precisa se tornar um homem paciente, um homem que tem sensibilidade, um homem que tem compaixão. Essa contracultura relacionada à família é o cavalo de Troia enviado pelo inimigo para nós. Desconfigurar essa instituição faz com que nós estejamos hoje vivendo tempos onde os pais desrespeitam os filhos. Os alunos agridam professores. O pai não está em sua posição. O temor dos meninos diminuiu. O limite diminuiu. É claro que as mães estão fazendo o melhor que elas podem, mas existe uma diferença na percepção de autoridade quando existe um pai posicionado dentro de uma casa. Mas infelizmente, o conselho que a nossa sociedade recebe popularmente é para que você se priorize como indivíduo. Se você não está feliz, você pode se separar. Você precisa buscar a sua satisfação em primeiro lugar. E essa não é a proposta que Deus tem para um homem na Bíblia. Não é assim que um homem, segundo o padrão de Deus, vive. Um homem que vive no padrão estabelecido por Deus prioriza a sua família. Quando nós aceitamos essa nova proposta de pôr fim aos casamentos com facilidade, de viver sem lealdade, sem compromisso, nós estamos colocando em risco a nossa civilização. Olha só o que diz em Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E isso tanto é verdade que nós podemos ver na própria Bíblia algumas histórias de homens que colheram essa consequência. O próprio rei Davi, que foi um grande homem, segundo a própria Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, cometeu esse erro. Deus tem perdão para quem erra, mas as consequências estarão lá. E Davi viu as consequências do sexo irresponsável na casa dele. A casa de Davi, a família de Davi se arruinou, viu filhos se matando, viu seu reino se dividindo. E essa mesma atitude do sexo irresponsável, da falta de lealdade, de compromisso com a sua família, pode te trazer consequências desastrosas, não só para você, como para sua família também. Então esse vídeo é um chamado para você como homem se levantar contra essa realidade e tomar a sua posição. Eu gosto sempre de lembrar que foi Deus quem criou o sexo. Deus criou o sexo como um prazer para que você viva dentro do seu casamento, para que você desfrute disso. Só que viver uma deturpação disso vai te trazer consequências muito ruins. Olha só esse texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 a 20. Olha só. Vocês não sabem
que os teus corpos são membros de Cristo. Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, templo do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você vê que aqui existe uma instrução clara sobre o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz, para que nós possamos viver uma vida de liberdade, livres do pecado. Quando eu e você voltamos lá no lamaçal para viver imoralidade sexual, seja com adultério, prostituição, pornografia ou qualquer outro deles, nós estamos pecando contra nós mesmos, pecando contra Deus, e isso vai nos trazer consequências desastrosas. A maneira como Deus criou a união sexual, ela não é uma união somente dos corpos, mas também uma conexão entre as almas das pessoas. Isso foi ilustrado aqui nesse texto, mas um outro texto que ilustra isso com muita clareza também é em Gênesis 34, de 1 a 3. Vou deixar a referência para que você possa abrir com calma caso você queira. Olhando por essa ótica, fica ainda mais evidente que é uma conduta muito irresponsável banalizar o sexo dessa forma. E isso tem uma conexão direta com a realidade que nós temos vivido, dessa quantidade enorme de problemas emocionais que nossa sociedade tem enfrentado. São muitas consequências ruins que nós, como sociedade, temos vivido e ainda vamos viver se continuarmos contrariando as instruções que Deus nos deixa na Bíblia a respeito da masculinidade. Uma das estatísticas que me deixou mais triste foi ver que entre homens divorciados existe um aumento significativo de pessoas desistindo da própria vida. Mas, nesse vídeo, eu quero reforçar contigo que a cura para todas essas distorções que nós temos visto está dentro de casa. Está na sua postura, com a sua família. Eu tenho dito e repetido isso aqui no canal porque eu realmente acredito nisso. O mundo muda quando um homem honra a sua família. E a prova disso é que o mundo mudou por nós termos homens desonrando suas famílias. A saída para isso aqui é o casamento à maneira que Deus estabeleceu. Pai, mãe, filhos, submetidos à direção do Senhor. Em Gênesis 12:3, Deus disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão, lá em Gênesis, que as famílias seriam abençoadas. A bênção que Deus prometeu ali, Ele não prometeu para os indivíduos, Ele prometeu para as famílias. Nós precisamos de famílias funcionais para que a nossa sociedade volte a se fortalecer. Eu me dedico na criação desses conteúdos aqui e eu me dedico em outros projetos que também visam fortalecer e restabelecer famílias, porque eu realmente acredito que Deus vai operar grandes coisas ainda na nossa geração através das famílias. Nós ainda veremos um grande avivamento mundo afora, através de famílias saudáveis que vão curar o mundo. Eu creio nisso. Deus vai fazer. E a minha família vai estar lá. Eu espero que a sua também. Tamo junto.